de melhor em porcelanatos, revestimentos, louças, metais, chuveiros, torneiras, pisos e móveis de design. Agende uma visita. 21997506135. Atendemos construtoras em todo o estado do Rio de Janeiro para projetos comerciais e residenciais. Artus Representações, fazendo parte do seu projeto. Para o Criador, o casamento natural é um reflexo do casamento espiritual. Portanto, o homem, a mulher, os filhos são uma esposa em modelação. Todos estão em um processo de transformação para viver a unidade de Deus e juntos constituírem uma família feliz. Faça a sua parte. Descubra o que Deus espera de você, como marido, como esposa ou filho. Adquira o seu livro ou download Esposa em Modelação pela loja editoraventosul.com.br. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. Quando esteve na terra, o Senhor Jesus ensinou que a sua igreja é edificada por meio dos grupos familiares. Em Atos, capítulo 2, versículo 46, está escrito: partiam o pão de casa em casa. Para Deus, cada família é a igreja. As mensagens desse CD, juntamente com as orações e os louvores, explicam a visão do grupo familiar. Adquira agora o seu em editoraventosul.com.br. Aprenda a realizar a reunião do grupo familiar em sua casa. CD Grupo Familiar. A vida é feita de momentos que vão ficar na lembrança e guardados no coração. A Estrela Tour vai te ajudar a organizar os melhores dias de sua vida. Viagem de férias, em família, viagem romântica ou cheia de aventuras. Temos uma equipe ágil para planejar sua viagem de negócios. Consulte nossos pacotes aéreos, terrestres ou cruzeiros. estrelatour.com.br. Porque a vida é feita de momentos. Cura interior. A cura interior é o processo que o Criador deseja realizar no íntimo de todos nós. Os sintomas comuns da enfermidade na alma, como o medo, a ira e a depressão, só podem ser curados pela limpeza da alma feita por meio da Palavra de Deus. As mensagens e orações da Cura Interior Série 1 apressarão o processo da cura do seu coração, transformando sua vida, sua mente e suas emoções. Tudo isso em 2 CDs MP3, pela loja editoraventosul.com.br. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A número 1 na internet e no seu rádio. Pode ajudar o portal da sua nutrição espiritual. Toda carne
No Estúdio Menorá de hoje, teremos o quadro Reciclagem da Visão. Você é convidado para participar. E os nossos convidados virtuais que vão participar com a gente hoje é o Leonardo Moura, de Canoas, Rio Grande do Sul, e o Vitor Silva, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. A gente vai estar participando junto com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, e o acompanhamento do nosso presbítero, Luciano Moraes. Então, convido você a compartilhar e venha bater um papo com a gente aqui. Puxa a vinheta, Josué. Rádio e TV Menorá apresenta Estúdio Menorá. Muito bem, edição desta segunda-feira, 28 de outubro, estamos iniciando mais um Reciclagem da Visão. A bancada já está aqui preparada para receber também os comentários. Vocês que assistiram Culto Mundial, o Café com Cristo passado, quinta-feira, tivemos até uma novidade, ele mudou o tradutor. Comente com a gente as mensagens. O nosso seminário também, né? Recuperando a Visão, estamos compartilhando sobre ele. Quero dar boa noite aqui para a equipe então. Boa noite, Vitória. Muito boa noite a todos, obrigada pela companhia. A gente agradece os presbíteros, né? Boa noite aos convidados, o ministro também, aqui a bancada, todos os nossos ouvintes. E até a gente vai vendo os comentários. Aí, boa. Boa noite, Bruno. Boa noite, Nicolas. Boa noite dos ouvintes. Seja bem-vindo a mais um programa do Estúdio Menorá, que você possa continuar curtindo, comentando, compartilhando, levando adiante aí a Rádio Menorá, a Editora Vento Sul, Pão de Judá, que são nossos parceiros aqui, as plataformas de alimentação espiritual. Então, siga essas páginas no Instagram, curta os programas aí, com certeza você vai gostar. Vai estar bem legal o programa de hoje. Aí, boa noite, Luciano. Boa noite, Nicolas. Que Deus abençoe aí toda a audiência da Rádio Menorá e abençoe essa programação de hoje em nome de Jesus. Aí, boa. Nosso WhatsApp, quem quiser mandar recadinho pelo WhatsApp, área 519-8049-8402, repetindo, área 519-8049-8402. Boa noite, Josué. É isso aí, boa noite, Nicolas, boa noite a todos os ouvintes ligados na mesa com a gente nesta segunda-feira, né? Que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja conosco hoje. Boa, Esther pelo virtual, boa noite, Esther. Boa noite, gente, obrigado pela tua participação, seja bem-vindo, né, a mais um quadro do programa, que tu possa estar deixando o teu comentário durante a programação, porque a gente está aqui para bater um papo com os presbíteros, com o ministro, mas a gente quer saber a tua opinião também, o que tu recebeu durante a tua semana. Com certeza. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite a todos aí da equipe do programa, principalmente aí os nossos convidados que vão enriquecer aqui hoje o programa, desse quadro aí, Reciclagem da Visão, e uma boa noite também a toda a nossa audiência. Aí, boa noite. Então, Leonardo Moura e Vitor Silva, daqui a pouco a gente vai estar conversando. E o Vitor, que é de Novo Hamburgo, quero lembrar que vai ter encontro em Novo Hamburgo já neste final de semana. Sexta-feira teremos a recepção no local da igreja, tá no aplicativo Pão de Judá. E no sábado vai ser na Sociedade Aliança. Baixe o aplicativo Pão de Judá para pegar todos os encontros que teremos para o mês que vem. São vários, a agenda não para, ok? Comerciais e daqui a pouco a gente está de volta. Sabe aquele lugar onde você encontra tudo o que precisa para o dia a dia? Mantimentos, carnes, frutas e verduras fresquinhas. Mercado Pereira, de Faxinal, é a extensão da sua casa. Rua Antônio Garcia da Costa, número 143, em Faxinal. Se preferir, faça sua encomenda pelo fone 43999-220243. Mercado Pereira de Faxinal, porque a nossa casa é a sua casa. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, postes de alambrado, tudo para sua construção. Começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 99848-9156. Vem até nós, na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para sua construção é aqui.
A maneira que nos vestimos diz muito ao nosso respeito. Maria Schmitz Uniformes Femininos cria o melhor para representar você, seu trabalho e sua empresa, com peças elegantes e confortáveis que te ajudarão nessa caminhada de sucesso. Jalecos, camisetas, camisa social, calças, blazers e muito mais. Faça já sua encomenda. 48991466722. Maria Schmitz Uniformes Femininos, porque você merece. A criação de animais em confinamento tem crescido ano após ano. O mercado consumidor tem ficado cada dia mais exigente quanto à qualidade da carne. É necessário planejamento para ter um maior rendimento. Verp Agropecuária trabalha com compra, venda e engorda de animais em confinamento. Entre em contato 559-9978-2935. Verp Agropecuária, parceiro em todos os momentos. Cheirinho bom, macio tão gostoso, é algo de bolo. Aqui é a parada certa para fazer o seu lanche. Com bolos e salgados de dar água na boca. Venha nos visitar na Rua B5, número 6, Conjunto Valadares, no bairro Santa Maria, em Aracaju. Fone 79996622066. Cheirinho bom, tão macio, tão gostoso, é algo de bolos. Está em busca do loiro do liso dos sonhos? Somente quem é especialista em mechas e progressiva consegue alcançar o cabelo perfeito. Estúdio Fran Santos. Temos também corte, coloração, depilação e design de sobrancelhas. Agende seu horário. 559-9127-0026. Avenida Borges de Medeiros, 145, Centro, em Júlio de Castilhos. Estúdio Fran Santos. Realizando sonhos e realçando sua beleza. JL Acessórios, Rocelinda da cabeça aos pés. Muitos sabem que o fim está próximo. Porém, poucos sabem que estamos na iminência do governo milenar de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus em breve voltará para reinar sobre a terra. As mensagens, orações e músicas do CD A Segunda Vinda de Cristo esclarecem, com base nas Escrituras Sagradas, os acontecimentos dos últimos dias da Era da Graça e do grande dia do Senhor. Prepare-se! Acesse agora www.editoraventosul.com.br. Em João capítulo 8, versículo 36, está escrito: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Todos precisamos de libertação em alguma área de nossa vida. E Jesus Cristo é o único libertador. Adquira agora o seu CD Libertação. Entre em contato conosco pelo site editoraventosul.com.br. Entenda o real significado da libertação e seja livre. Quem tá ligado aqui? 24 horas com você. 24 horas no ar. 24 horas no ar. A número 1 da internet.
Muito bem, abrindo o nosso bate-papo dessa noite de segunda-feira, já quero estar cumprimentando os nossos queridos presbíteros, convidados do Reciclagem da Visão desta noite. Temos aqui de um lado Leonardo Moura, de Canoas. Boa noite, Leonardo, tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite, Vitor, ministro Sérgio, todos da bancada, todos os ouvintes da rádio, do Estúdio Menorá. Aí, boa. Vitor Silva, de Novo Hamburgo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Nicolas, ministro Sérgio, Luciano, Bruno. Boa noite. Aí os demais, a Vitória, a Esther. Boa noite. E o Josué. E o nosso companheiro de guerras aqui na região, Leonardo. Deus abençoe a todos. Aí, boa. Perfeito. Ô, Vitor, tá tudo certo aí já pro encontro de Novo Hamburgo? Tá tudo certo, sim, Nicolas. Eu tô um pouquinho ansioso, assim, né? Mas eu acho que isso não é orgulho, eu acho que eu tô um pouco desprovido de humildade, né? Fica pensando, a gente ouve, né? Puxou assim. A ansiedade toma a gente, não, mas graças a Deus tá tudo certo, sim, estamos esperando vocês aí. Que legal. Que bom. Perfeito. Então, eu tinha comentado antes, só vou falar mais uma vez, essa sexta-feira já tem a recepção, vai ser na igreja de Novo Hamburgo, e sábado no Sociedade Aliança. Onde foi os últimos encontros de Novo Hamburgo? O aplicativo Pão de Judá está aí para ajudar vocês. E okay? vai encher, né, Nicolas? Vai encher. Só de Cachoeira vai 100, né? Imagina, vai encher, Vitor. 2 ônibus aí, um de 54, outro de 60, tá lotado já. Que tal? Estamos preparados aí, irmão. Tá tudo preparado. Tá, ô, Vitor. Vamos só preparar o coração agora e se entregar pro Senhor aí. Aqui tá tudo certo. Boa, eu já vou aproveitar aí que tu tá falando. A gente tocou num assunto humildade, né? Tema do culto mundial de ontem, que tu conseguiu assistir? Sim, assisti ao vivo e assisti hoje de novo. É algo assim a ser trabalhado dentro de nós, né? Eu percebi assim que a humildade é algo que falta assim ser desenvolvido assim em nós, né? Porque estava acompanhando desde a semana passada, vem falando sobre o orgulho, as avarias que o orgulho faz na nossa alma. Sim. E ontem também acompanhando o culto de Cachoeira, o ministro deixou ali a palavra para nós meditarmos e ali acompanharmos ali 1 Pedro, né? Que a nossa alma ela é salva, né? Ela é por meio da obediência à verdade, né? Ela é purificada ali. E Victor, eu vi tu vê, assim que Deus te purificando assim, conforme você obedece. Tu sente que quando tu vai obedecendo, essa purificação acontece no teu coração? Sim, simultaneamente. Tô apanhando, tô obedecendo e tô me humilhando. Não na medida que o Senhor quer, Bruno. Sim. Mas eu percebo assim essa obra maravilhosa de Deus, bem como foi trazido, a perseverança, né? A gente tem que perseverar, as provas, elas vêm realmente assim para purificar nossa alma. E a humildade assim eu vejo que a gente não tem, né? A gente vai obedecer e Deus vai implantar, como foi trazido. A humildade, a gente obedece e Deus entra na nossa alma e produz essa humildade nos momentos de reação, né? A gente testificar ali em demonstração que realmente Deus está operando e nos trazendo, né, esse espírito de humildade e mansidão. E Vitor, sair do meio... Quer falar, Esther? Vai, filho, depois eu pergunto. Não, é incrível a importância, né, do trabalhar do Senhor, né, nas nossas vidas, porque foi trazido, né, que é quando o Senhor está trabalhando na minha vida, quando a minha vida está mais difícil ali, quando eu estou passando por momentos de tribulação mesmo, é quando o Senhor mais fala comigo e trabalha, né, quando o Senhor mais produz vida e crescimento de vida dentro de mim, né, Luciano? É isso aí. E aí, Vitor, sair do meio do rebanho, se tornar um presbítero, né, na cidade como Novo Hamburgo e região que tu atende, o que muda essa questão aí? Deus trabalha mais na humildade, porque tu teve que... o rebanho pensa que a gente vai subir um degrau e ao contrário, né? A gente desce para poder fazer os enfrentamentos todos, né? Compartilha com nós um pouquinho aí. É verdade, é batalhado, né? Mas ao mesmo tempo é gratificante, né, Luciano? É uma obra assim que Deus ele vai fazendo dentro da gente, assim, vai mudando assim pensamentos, vai mudando os conceitos. E sempre tem os prós e os contras, né? Mas os contras hoje a gente sabe que é para a nossa edificação, né? Para o nosso amadurecimento, enfim. E nós realmente nos colocarmos em posição de humildade diante das todas as circunstâncias, né?
Sim. Mesmo antes de assumir aqui os momentos que a gente se encontrava aqui com o irmão Sérgio, ele só dizia para mim, né, Vitor, só te humilha. Aí eu vi o irmão de novo, Vitor, só te humilha. Daí eu vejo que hoje, né, é só se humilhar mesmo, não tem o que fazer, né, não podemos lutar contra Deus, né. Sim. Essa obra ela vai ser feita, ela vai ser realizada, então eu creio que a gente só tem que realmente entrar assim na linha, né, nesse falar do Senhor aí e fazer aquilo que ele determina. Pois é, você me lembrou até... É fazer o que o Senhor determina, né? Eu acho que a humildade é isso, né? Sim, como a passagem que foi falar no culto mundial dos 2 filhos, né? Um falou, eu vou fazer, deixa comigo aí, no final não fez nada, e um falou, não quero, e fez. Capacidade de padecer, como o Vitor estava falando, né? Tá no meio do quebrantamento, mas a gente está aqui padecendo, né? Se dobrando para que Deus produza essa humildade. E aí, Leonardo, como é que foi aí culto mundial? Compartilha com a gente. Amém, irmãos. Até veio de encontro com uma palavra que o Senhor nos deu no culto de manhã, que está lá em 1 Pedro 4, que diz assim que, a parte B, né? Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, né? E hoje a gente percebe que toda a irmandade, quase a totalidade, está em sofrimento, né? Só que o que a gente precisa observar é qual a razão, qual o motivo de nós estarmos em sofrimento. Se é oriundo da nossa desobediência e da nossa insubmissão a Jesus, ou se é oriundo, né, da aplicação da cruz que vai redundar em vida e uma vida no Espírito, né? Porque não tem como a gente ser humilde, ser manso, sem a gente se submeter, obedecer a palavra, né? Então, se o próprio Jesus, né, o Senhor, que ele veio como para ser o nosso modelo, né? Ele se humilhou até a morte de cruz, né, para nos deixar esse exemplo, né? Então hoje eu vejo assim que a gente confunde muito o sofrimento, né? Eu tô na cruz, mas na verdade a gente está debaixo de uma lenha federal porque a gente não quer obedecer, a gente não quer ser obediente, a gente não quer depender, né? Estamos escolhendo porque a cruz gera sofrimento, né? Depender do Senhor, que é um ser que tu não vê, que tu não toca, mas tu sente, porque Deus é espírito. Então, depender de um ser que tu não consegue tocar, tu não consegue ver, é muito inseguro. É pela fé, né? E aí, então, a gente não quer entregar a nossa vida para Jesus, para Ele dirigir a nossa vida. A gente quer estar no controle sempre da nossa vida e a gente vai sofrer enquanto a gente não entregar, né? Sim, e Leonardo, como que tu tem feito assim na tua vida pessoal, né? Para auxiliar, por exemplo, a gente ouvindo esse assunto de se entregar para Deus, assim, para passar para os ouvintes. Como fazer isso? Olha, eu vejo assim, que hoje o evangelho não é fácil, mas também não é difícil, porque Jesus falou assim, ele diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aquele que venceu o mundo é aquele que habita dentro de mim. Então tudo eu posso naquele que me fortalece. E o nosso viver, né, o ser cristão, não é naquele momento semanal lá no culto dominical, né, que até o apóstolo falou que lá a gente recebe muito pouco, né, que acrescenta na nossa consagração, no nosso crescimento de vida. É uma raçãozinha muito básica, né, porque lá depende de várias variantes. Porque assim, hoje a deficiência é a consagração, isso é geral. Então, para haver uma expressão coletiva de uma igreja, precisa ter a consagração individual de cada membro. Então, se não tem uma consagração individual de cada membro, aquele culto que deveria ser no Espírito já não vai ser no Espírito, porque já não vai ter um regar, já não vai ter um testemunho aonde exalte Jesus, né? Hoje a gente exalta muito o diabo nos nossos testemunhos, nem testemunho nós sabemos dar, né? E Leonardo, e você acha assim que não tem essa consagração porque não há o amor, como a gente viu no culto mundial, eu não me consagro porque eu não amo Jesus ainda, porque eu me amo, eu me preocupo com as minhas coisas? Exato. Veja bem, assim, quando tu conhece uma pessoa, né, tua esposa, lá no início,
Quantas coisas tu abriu mão? Tu abriu mão, daqui a pouco, do futebol com teus amigos, de tomar uma cerveja no bar porque ela não gostava, tu deixou de sair, tu começou a fazer coisas para agradar ela, para satisfazer ela, porque tu tinha um amor, um sentimento por aquela pessoa, né? E tu queria ver ela feliz, tu queria agradar ela. Então tu abria mão de coisas pessoais tuas para agradar a outra pessoa. E isso, trazendo para nossa realidade hoje, é a mesma coisa. Eu tenho que abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, das minhas manias, das tradições, de tudo aquilo que atrapalha a minha vida espiritual com Jesus, para agradar Ele. Só assim eu vou conseguir expressar o amor que eu tenho com Ele. Porque eu não expresso amor por Jesus com palavras. Né? Certa vez Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Então tu vai me demonstrar isso com atitude. Tu vai agora gastar a tua vida apacentando teus irmãos. É isso. Até de Quando a gente chega na igreja, a gente tem muitas essas concepções, né, errôneas às vezes de diversos assuntos, né, tópicos diferentes. E quando a gente chega na vida da igreja, o Senhor desbanca tudo isso, né? Ele nos ensina o que é o verdadeiro amor, o que é a verdadeira humildade. E eu queria perguntar para o apóstolo, quando tu iniciou a tua vida com o Senhor, como é que foi essa revelação assim do Senhor sobre o que é a humildade para ti, sobre o que é o amor para ti? Consegue contar alguma experiência pra gente? Olha, desde o início, eu senti que o Vitor há pouco resumiu, né? Porque eu, de cara, nos primeiros dias aqui no Reino, onde eu não conhecia quase nada da Escritura, no primeiro ano principalmente, eu percebi que a obediência era a chave de todo o sucesso espiritual. Não importando se você acha razoável, se você gosta, se tu vai perder, se tu vai sentir coisa ruim, se os outros vão tripudiar em cima de você, se você vai ficar degradado segundo a visão natural. Eu senti que a chave do sucesso era a obediência à verdade. Então, eu sempre tive assim mesmo antes de estar na igreja, o Jesus Cristo para mim era uma figura imaginária a qual eu respeitava muito. Só não conhecia ele. Mas o nome Jesus era muito forte para mim a nível de autoridade, a nível de governante, de uma pessoa divina que poderia levantar, resolver os problemas das pessoas. Eu tinha uma porção assim de sentimentos, de imaginação dentro de mim, que esse nome era forte para mim. Interessante. E quando eu cheguei na igreja, eu vi que o sucesso todo dependia da obediência à verdade. Claro que eu não consigo obedecer todas as coisas que conheço e prego. Isso eu tenho convicção, tenho realidade. Mas porque eu dependo da graça do Senhor para praticar aquilo que eu conheço. Eu não dependo só de mim. Então eu dependo que Deus me quebrante e depois me dê luz e graça para que eu possa aderir voluntariamente a sua instrução. Perfeito. E tudo que eu libero é graça do Senhor, né? É verdade. Certíssimo. Tá certo, o Sérgio fez o fechamento aqui do primeiro bloco, a gente vai entrando nos comerciais e daqui a pouquinho estamos de volta. Tenho certeza que abriu vários assuntos aí, vi alguns comentários. Tô aguardando vocês botar mais coisa aí no YouTube, fique à vontade, viu? Vou mandar pelo nosso WhatsApp. E quem vai pro Encontro Novo Hamburgo, comenta aí quem vai ir pra gente ter uma noção aí, o pessoal que tá nos assistindo. Eu vi que tá 110 máquinas aí conectados. Quem que vai ir pra Novo Hamburgo neste final de semana? A gente já volta, confira aí os patrocinadores. Sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí. No Ponto do Açaí tem açaí no copo, milkshake, buffet de sorvete, monte do seu jeito e transborde de alegria. Uma loja ampla esperando por você e seus amigos. Avenida Assis Brasil, número 500, Centro de Arroio do Sal. Peça seu delivery. Fone WhatsApp 519-9180-247. Castanhas, sorrisos por aí. É no Ponto do Açaí.
Gilmar Modas. Roupas femininas da melhor qualidade com o melhor preço. Temos do tamanho PP ao plus size, blusas, vestidos, shorts, calças jeans e muito mais. Agora em novo endereço, Rua Paissandu 264, bairro Vila Nova, em Panambi. Venha nos visitar. Contato fone 55991885320. Acesse nosso Facebook e conheça as novidades. Gilmar Modas, o estilo que faz a moda. A família é uma instituição divina. Assim como em nossas empresas, precisamos da bênção de Deus em nossos lares, no casamento, com os filhos, nas finanças, uma vida espiritual com a bênção completa de Deus. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Família FS, investindo no reino de Deus. O que você está buscando? Te ajuda com o imóvel para morar com sua família, seu apartamento de férias, Miramar ou o local ideal para seu negócio ser bem sucedido. Casas, apartamentos, terrenos, salas comerciais e muito mais em Laguna e região. Agende sua visita. 48 991 83 44 73. Carlos Alberto Remor, corretor de imóveis. Me chama agora no WhatsApp e venha realizar seu sonho na praia. O Espírito Santo sopra vida em abundância para sua casa. O Vento Sul soprou e agora os livros da editora Vento Sul estão disponíveis nos Estados Unidos. Está precisando salvar seu casamento? Ou busca um auxílio na educação dos filhos? Precisa prosperar as finanças ou receber a cura da depressão, do medo ou de doenças físicas? São vários títulos que você encontra em português, inglês e espanhol. E assim receber a vitória que está buscando. Temos também o devocional Mesa dos Pães, para você ouvir a voz de Deus todos os dias. Venha conhecer o Ventinho, o amigo das crianças, em DVDs e livros de atividades infantis. Cresça espiritualmente, enriqueça sua vida e de todos que estão à sua volta. Fone 716-346-7469. Acessem southwindproductsevs.com. Southwind Products, bringing life to you. RS Gás, revendedor autorizado Ultragás. Há mais de 10 anos energizando as famílias e os negócios de Canela e Gramado. Já sabe da novidade? Nossa loja em Gramado com um sistema de autoatendimento 24 horas. Na Avenida das Hortênsias, 4121. Em Canela estamos na Rua Batista Luzar 255. Faça seu pedido. 54991776581. Ultragás, somando energias para transformar vidas. Crescemos e vivemos em família. Contudo, quem pode afirmar que sabe viver em família? Apenas Deus, o Criador da família, é capaz de ensinar o padrão perfeito para a vida do lar. O CD Família ensina lições básicas para o viver diário. Descubra o que Deus espera de você como marido, ou como esposa, ou como filho. São ensinamentos simples que, se aplicados, mudarão completamente a sua vida e sua família. Acesse www.editoraventosul.com.br e adquira o seu CD. CD Família! Escutar a voz, Israel não me atender. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos, mas o meu povo. Melhor programação da web você encontra aqui. Muito bem. Essa é para você que busca qualidade em produtos e serviços. Temos uma dica imperdível. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code exibido na tela e descubra ofertas incríveis, com descontos e condições exclusivas trazidas por nossos apoiadores. Aproveite e garanta agora as melhores vantagens. Venha você ser um patrocinador
da Rádio e TV Menorá. Sua propaganda vai aparecer aqui durante as programações. E você que adquirir, né, essa nova modalidade de banner, vai ter essa chamadinha em todos os programas. Que tal, hein? Tem quase 20 programas pelo Facebook também. É só você entrar no canal do YouTube, que tem a lista completa lá. Tem uma live chamada Rádio 24 Horas. Tem um povo que acompanha a rádio por lá e às vezes passa uma imagem trazendo todas as programações, horários. Tem no aplicativo para ajudar isso aí também quando você abre a rádio, ok? Muito bem. Eu quero passar aqui pelos comentários. Quero ver como é que está pelo YouTube. Eu vi que tem pessoas aí, pessoal confirmando que vai estar no encontro de Novo Hamburgo. A Itajane colocou, ó. Eu vou, glória a Deus, né? Deus sabe quanto fico feliz e leva de o estar Josué, junto. né? Tem que levar junto, Josué. O Josué vai junto, né, Josué? Eu vou junto, vou estar lá. Boa, até aí, ó. Quem mais? Pessoal de Agudo, né? Até perdi o comentário. Aqui, ó, achei. A Dora colocou Marcelo e Dora confirmados para Novo Hamburgo. Em nome de Jesus. A excursão de Cachoeira do Sul, então, Luciano, esses 100 e poucos aí pegou mais cidades, né? Cento e poucos aqui, pega a região aqui, né? Nos Sim. 2 ônibus vai mais de 100 pessoas, mas tem irmãos que estão indo de carro também, vai ter uma presença um pouco maior de Cachoeira lá em Novo Hamburgo. Perfeito, esses são os comentários, então a gente teve um do Marcelo mais pra cima ali, no primeiro bloco, ele botou essa passagem dos 2 irmãos me conforta, porque a murmuração tem perdão, o importante é se arrepender e obedecer. E é verdade, né? Quando a gente recebe algum encargo, mas eu não quero fazer, mas olha só, tá ficando pesado para mim. Eu tenho que pensar por outro ângulo, né? Se Deus está me trazendo algo, é para mim ter uma experiência com Ele, é para mim ter oportunidade. Eu que vou crescer, né, Luciano? Então, quanto mais coisas a gente recebe do Senhor para fazer, isso são oportunidades da gente crescer em vida, né? Ter experiência com Ele. Exatamente. Ontem me chamou bastante atenção o culto mundial nesse tema humildade, né? Eu digo por experiência, eu nasci no meio do povo cristão, né? Desde da barriga da minha mãe, dá para se dizer. E é uma tendência dos crentes sobre a terra, de modo geral, falando do corpo de Cristo inteiro, de ser afetado por esse espírito, da soberba, do orgulho, por estarem salvos, por se sentirem melhores, às vezes maiores e mais beneficiados. Isso é um engano. Isso é um engano. A pessoa, quando nasce da água e do espírito, ela se torna um membro do corpo de Cristo e meu irmão, e não tem diferença nenhuma disso. Mas sempre atacou. E eu estava pensando nessa mensagem de ontem, durante o dia hoje, se passando, eu visualizei algo assim, quando Deus projetou, né, uma salvação do homem através da pessoa de Jesus Cristo, ele deve ter tido uma conversa com esse filho e disse para ele: tu vai andar por um caminho onde Satanás não consegue permanecer, que nem lesma em cima do sal. Tu vai andar pelo caminho da humildade, desde que tu sair daqui até o dia que tu voltar. E aí Jesus disse que nós temos que seguir ele. Aí tu pensa, mas foi Cristo, né? Cristo consegue, ele tinha o Deus inclusivo nele, misturado nele, era o Deus encarnado. Muito bem. Mas nós temos pontos, né? Centurião mostrou isso, que é possível. Homem, né? Mulher cananeia, a mulher adúltera, Zaqueu e outras demais pessoas que tiveram oportunidades que, para receber Deus, para chegar em Deus, para tocar em Deus, elas seguiram esse caminho. E esse caminho o diabo não consegue permanecer. Ele pode maquiar por um tempo, por longo tempo, mas lá um dia, né, o balão vai ser espetadinho no lugar certo e ele vai ser esvaziado, porque o orgulho é o próprio Satanás, né? Que nos mente, que nos engana, que diz que nós somos quem nós nunca fomos nem nunca vamos ser. Isso é uma mentira, isso está cheio, a igreja está cheia disso, né? Grande parte do evangelho do reino, né, se ensoberbece às vezes em cima da casa de Israel, por saber, por entender, por compreender, né? Mas Deus está começando a tratar, já tratou algumas vezes no coletivo, está tratando individual, porque não tem como andar junto, né? Andarão 2 juntos se não tiver acordo, não vai andar, né? O orgulho e a humildade, eles são opostos, eles andam em caminhos diferentes, e Jesus andou por esse caminho. E sobre isso, né, que o Luciano falou, que queria comentar algo com o Sérgio. No culto de Cachoeira, o Senhor nos trouxe uma oração, ali uma oportunidade de arrependimento. E ali foi dito, né, confessa, né, que tu está sendo fariseu, confessa que teus pecados são conscientes
e confessa que tu tá se achando espiritual e tu não é espiritual. A igreja tá assim hoje, Sérgio? Olha, eu creio que sim, porque senão Deus não tinha falado daquela forma, né, para a gente acordar, se despertar para essa realidade, porque é difícil quando a gente está no engano e está cego, às vezes, sempre por experiência própria, muitas vezes eu sentia algumas cegueiras nessa experiência de anos aqui com o Senhor, de às vezes estar quase entrando numa região perigosa na alma, assim, que aí tu te acorda porque Deus te deu a iluminação e porque tu estava estudando a palavra, tu estava escutando uma mensagem, tu estava orando, tu estava no momento da prática da consagração. Sim. Então, essas pessoas que se dedicam à consagração, elas têm a possibilidade de acordar desses enganos. Agora, quem não está escutando, quem não está participando, quem não está congregando, quem não está acessando a mesa, essas pessoas podem se perder nesta era, é verdade. Interessante. E por isso então, a oração dica do mês também. É a dica do mês, exatamente. Então, a recuperação. Então, sobre a humildade, que eu vi o comentário aí dos irmãos, assim, eu acho tão interessante a maneira de entender a humildade. É algo que nós ganhamos de Deus, nós não temos, mas ganhamos sob condições, né? Que Ele mesmo, o Senhor, exige. Então, ali na passagem do centurião, eu gosto daquela frase que me arremete sempre para acertar o passe com Deus, que é: não sou digno que tu entres em minha casa. A primeira característica, uma das primeiras, não é a primeira, só a única, uma das primeiras características que eu julgo muito importante de uma pessoa que está sendo forjada na sua alma a humildade, que é o enchimento do Espírito, é quando ela tem realidade que ela não merece nada de Deus. E que quando as coisas ruins batem na vida dele, ele não reclama nada. Ele sabe que ele está errado quando as coisas estão ruins e que tem que melhorar a sua condição. Muitas vezes as pessoas ficam me destratando, me xingando, discordando. Eu sempre levo para o Senhor aquilo. Porque eu sei que eu não sou perfeito. Eu sempre levo para o Senhor e fico examinando com Deus para ver o que tem, qual é a porção de realidade daquilo que eu ouvi, que provavelmente, se Deus permitiu, é porque eu preciso ouvir aquelas coisas. Verdade. Exato. Então, eu não tenho essa possibilidade. Então, o jovem rico, como eu citei no culto mundial, não merecia. Ele achava que merecia. Mas o centurião tinha uma revelação de autoridade que encantou Jesus. Então, o nível de humildade dentro desse coração era muito grande. Pois é, e o interessante é que ele não tinha acesso a todo esse conhecimento dos discípulos que estavam junto a Jesus. Ele simplesmente tinha aquilo nele e a humildade abriu caminhos para ele e trouxe a cura para o servo, porque fé, humildade, tá tudo atrelado ali, né? Às vezes a gente quer separar as coisas, mas a humildade tem que sempre estar presente, né, Bruno? Mas só para concluir aí, claro. O senso de realidade de ser pequeno e não merecer, isso é porque aquela pessoa enxerga Jesus muito grande. Sim. Entende? Então ele não ousa levantar uma reclamação, uma murmuração, uma queixa. Ele aguenta o sofrimento até Jesus aprontar a obra, com perseverança, como diz Tiago 1,12. Perfeito. Interessante. Queria até compartilhar algo, já emendando uma pergunta. Até compartilhei num grupo ontem, né, sobre o jovem rico, né, e todos querem, né, herdar a vida eterna. Todos querem. Todos têm essa pergunta para Jesus: o que eu faço? Mas e quem quer obedecer, né? Jesus falou uma coisa para ele fazer, ele não gostou e foi embora. Então, falando sobre a obediência, né, humildade, ontem eu falava com um irmão antes do culto e dizia, né, depois que a gente aceita Jesus, não tem mais gosto. Ah, Bruno, tu gosta de fazer tal coisa, tu não gosta, tu tem preferência, tem facilidade? Não sei, né? Isso para mim não importa se eu gosto ou se eu tenho facilidade. Mas Deus pediu, vou fazer. E Vitor, é assim contigo também? Tu faz coisas que tu não gosta ou coisas que tu não tem facilidade por obediência a Cristo?
Eu me identifiquei muito ontem quando foi falado sobre a parábola dos 2 filhos, né? Que o Senhor pediu para que fossem trabalhar na vinha. O primeiro de pronto disse que iria, não foi. O segundo disse que não iria, foi. E é algo que eu me identifico assim, porque muitas vezes eu murmuro para fazer, mas eu agradeço a Deus porque existe um temor no meu coração em fazer as coisas para o Senhor. E eu vejo que quando tu faz, Deus, assim, o Espírito, ele acaba, assim, ofuscando toda aquela murmuração, porque tu sai daquele momento, assim, tão engrandecido, assim, tu sai tão agraciado, assim, com as bênçãos do Senhor, que tu acaba esquecendo aquilo, né? Eu digo, assim, para vocês que nós estamos aqui, eu, particularmente, estou num momento muito feliz, debaixo de muito quebrantamento, mas Deus está fazendo muitas coisas aqui, conhecendo pessoas novas, grupos novos, batismos, tudo que a gente pode fazer aqui a gente está fazendo, e Deus está abrindo isso. E eu sinto assim que é a mão dele fazendo isso, sabe? Eu vejo assim que, o que acontece? O que eu percebo assim, foi falado aqui no meio cristão, aqui pelo Luciano, né? Eu percebo assim, a falta de temor que saiu do nosso coração, de forma genérica. Porque se eu temo a Deus, eu obedeço a Deus, mesmo com murmuração. E obedecendo a Deus, eu abro prerrogativa para esse Deus trabalhar na minha alma e produzir esta humildade na qual não é inata em mim. Eu preciso receber essa humildade de Deus. E eu só recebo ela por meio da obediência, mesmo que eu me coloque na condição daquele filho que disse que não iria, né? Mas foi lá, eu creio que ele foi por temor a Deus, por obediência, foi lá e fez, né? Eu vejo assim que a obediência ela é a chave de tudo, né? Eu vi na minha vida que eu não era humilde. Quando o irmão trouxe ali, né, a humildade ela não é inata do homem. Então, até eu confesso assim para os irmãos que eu fiz aquela comparação de como é que o Senhor me deixa entender, né? Porque foi trazido lá Tiago 4:10. Humilhai-vos na presença do Senhor. Mas se eu não tenho essa humildade, como que eu vou me humilhar? Eu fiquei fazendo aqui uns pensamentos, aqui um jogo aqui na minha mente. Conexões. Mas depois eu pensei, se eu obedeço a Deus, eu estou me humilhando a Deus. Só que eu estou abrindo o caminho para que Ele purifique a minha alma e eu venha ter uma vida de humildade e mansidão, que é o que Ele está me ensinando. E Leonardo, desses exemplos do culto mundial e qual que Deus tocou no teu coração aí, o jovem rico, os 2 irmãos ali, o centurião, enfim, o que o senhor fala contigo aí? Dos 2 irmãos e logo no início, como o Sérgio falou, né? Quem ama Jesus se consagra. Então, se hoje, né, como é falado através do ministério, que a igreja está deficiente na consagração, então isso significa que a igreja não ama Jesus, né? Ou amamos com palavras e não com atitudes, né? Verdade. E a questão da obediência ali, irmãos, não tem como ser diferente, né? Quase a totalidade daquilo que Jesus nos pede contraria a nossa vontade, porque nos tira da nossa área de conforto, contraria a maneira que talvez nós iríamos fazer ou gostaríamos de fazer. Então, talvez a gente não murmure, não externe isso, né, com palavras, mas dentro de nós há uma inconformidade da forma que Jesus nos coloca, nos traz, nos determina a fazer determinadas coisas, né? Mas, no fim das contas, né, a gente se endurece para muitas coisas, mas o Espírito está dentro de nós. E ele começa a queimar dentro de nós, né, começa a nos inquietar até nós realizar aquilo que ele colocou nas nossas mãos. Pelo menos comigo toda vez que eu me endureço, o Senhor começa a me inquietar, a queimar, aquele desconforto. Sim. E eu percebo ali que eu já saí da linha. Então eu tenho que voltar, e aí eu vou lá, executo aquilo que ele me determinou, e aí vem a paz. Boa. Perfeito. O pessoal está comentando aqui. Mateus 8:8. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno. Comentário da Patrícia Michel. Se tem mais alguma coisa aí, Josué? Vamos dar uma olhada aqui. Temos um comentário da Patrícia, assim, falando assim, ó: hoje expliquei para minha filha, não somos obrigados a fazer nada na igreja, mas fazemos porque amamos ao Senhor, não importa se gostamos ou não. Verdade. É necessário fazer, obedecermos por amor. Isso aí. Perfeito. Nós tivemos um exemplo ali, vou trazer um compartilhar sobre a vida do apóstolo Paulo. Há pouco o Sérgio falou, né,
de que de vez em quando ele ouve alguma coisa e ele não despreza, porque às vezes Deus está trazendo algo ali. Verdade. Paulo uma vez chamou um homem que estava numa posição de autoridade, chamou o cara de branquelo, né? Parede branqueada. Em seguida ele tomou um tapa na boca, né? É uma correção do Deus Altíssimo. E é interessante aquela reação ali, né? Eu acho que Deus está mais preocupado com a nossa reação, né? Está acontecendo coisas agora na igreja. Eu estou vendo que a coisa está esquentando. Tem presbítero aí que está tomando porrada, ovelha também, né? O griteiro está meio geral, né? Mas a reação de Paulo foi imediata mediante a irmãos que disseram para ele, né? Tu está falando do sumo sacerdote. Eles não sabiam. Não se pode falar de uma autoridade, já recobrou ali. O que é isso? Desceu, se humilhou, né? Reconheceu o erro publicamente, já acertou a questão. E o orgulho, às vezes, não. A gente incuba, incha, estufa o peito e o pescoço, fica brabo, né? E precisa de 6 meses ainda para fazer um concerto. Vou deixar aí um parênteses aí. Começa aí, Vitor. Tu já está rindo aí, então começa por ti. Cara, assim, né? Como é que aparece aquele sapo, é cururu aquele, né? Fica assim que é um... Tá doido. Mas eu digo assim para os irmãos, eu vejo o orgulho na minha vida, né? Para mim, quando foi trazido, né? Todos os danos que o orgulho traz na nossa vida, que já foi da semana passada, né? E a gente vê, assim, quantos reparos Deus precisa fazer, né? Mas nós recebemos tudo para isso. Hoje eu ainda conversava com a Sandra, eu digo, eu não tenho experiência, assim, de outras congregações ou instituições, enfim, mas a gente se depara com aquela palavra ali, a gente entra naquele mundo ali, Deus traz a revelação para dentro de você e vê sempre que o orgulho está em ti, né? Que tu precisa se libertar disso. E se tu tem a chave para se libertar disso, eu acho que é tão simples. Eu nunca tive problemas, porque o erro, nós vamos errar, o erro ele é inevitável. Pô, mas é tão fácil. Hoje a gente compartilhava num grupo ainda, né? É tão fácil a gente liberar perdão ou ir até a pessoa, se a gente for o ofensor, né? É tão fácil isso. Porque nós tiramos das mãos do diabo toda a legalidade contra a nossa vida. Todos os bloqueios que isso é colocado, né? Então a gente vê que o orgulho ele traz tudo isso, traz amargura, traz divisão, traz ressentimentos, né? Eu busquei ainda esta ministração do café da semana passada e para fazer ali um comparativo, né? E a gente vê a linha que o Espírito traz e é tão fácil de fazer isso, é tão fácil assim de a gente se libertar disso, de a gente ter paz. Por isso que hoje eu tenho um entendimento, o irmão Sérgio disse que ficou 10 anos fazendo o que não gostava, e eu pensei para mim, eu estou 1 ano e pouco só, né? Mas o Senhor eu vejo assim, a obra do Senhor avançando, porque eu vejo assim o amor de Deus. E é isso que Ele espera de mim, que eu retribua esse amor, porque tudo que Ele faz não é para me prejudicar, mas é para aniquilar com essa natureza satânica. Que está em nós, que faz parte, é do nosso, né, é da nossa essência isso. E para isso nós precisamos passar por essas tribulações, esses perrengues, né, para descolar realmente essa natureza. Isso só obedecendo o Senhor. Isso. Finais e junto aí, fazendo o fechamento desse recadinho que o Luciano tinha passado, Leonardo. Amém. Nós estamos aqui, a palavra diz, né, que a raiz de todos os males é o dinheiro, mas eu acho que a raiz de todos os males é o orgulho, né? Porque ele é a causa, né, de todos os nossos problemas, né? Porque vai desencadeando a rejeição, a amargura, nos priva da graça de Deus, é contenda, e enfim, né? A gente não consegue se relacionar com as pessoas, a gente é ríspido, né? Então o que acontece? A gente está que nem na condição de Saul. A nossa obediência a Deus hoje ela é parcial. Porque a gente preserva, a gente faz muitas coisas, a gente abre mão de muitas coisas, mas o nosso ego a gente está preservando, né, que é o Agag, né? Então, enquanto a gente estiver preservando o Agag, nós vamos estar reprovados na presença do Senhor. E talvez, né, se nós não mudarmos essa condição, né, o Senhor vai determinar que venha o profeta e passe a espada, né, e nos corte da videira. Aí. Amém?
Boa, Leonardo. Agradeço aí a oportunidade, né? Que Deus abençoe a todos aí e capacite a cada um dos irmãos que estão à frente da rádio para levar o programa. Aí, muito obrigado, Leonardo. Vitor, muito obrigado também. Eu que agradeço a todos, irmãos, parabéns pelo programa aí, por esse novo formato aí, Estúdio Menorá. O Senhor é bom, né, sempre trazendo as estratégias, que o Senhor continue abençoando a todos vocês aí, e aguardamos vocês aí na sexta e sábado, estamos aí. Boa. O orgulho tá aqui ainda, tô um pouquinho ansioso, tá, irmão, mas o Senhor tá baixando ele, né, vai cair, tá? Deus abençoe a todos, obrigado pela participação aí. Que isso, a gente que agradece a participação de vocês e também do ministro aqui que esteve conosco. Obrigado, Sérgio. Deus abençoe a todos. Voltamos segunda. Perfeito. Até a segunda-feira, então. Esse final de semana, vamos para Novo Hamburgo, já essa sexta-feira. Olha só, eu vi que o Leonardo comentou ali sobre aquela passagem que fala, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E no culto mundial também foi falado sobre isso, né? Um pouco sobre a prosperidade. A gente olha os servos antigos ali no Velho Testamento, todos eram prósperos e tementes a Deus, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente passa a amar o dinheiro e deixa o Senhor de lado, enfim, quando começou a amar o dinheiro já tá tudo errado aí, né? Aí Deus já não pode mais abençoar, foi falado isso ontem também, né? Que Deus dá uma folguinha ali, a gente passa um pouco aquele sufoco, a tribulação, a gente já se vai para o mundo ou começa a baixar um pouquinho a consagração, porque Deus já está resolvendo meus problemas, Ele está se agradando comigo, eu acho que eu tenho crédito com Deus, e as coisas vão desandando. Quando eu vejo, eu já não estou nem mais me consagrando, já não estou nem buscando ao Senhor mais, né? Então, vem situações difíceis, complicadas, os presbíteros estavam falando aqui, né? É o corpo todo passando por situações aí que a gente acha que é muito difícil, né? Isso nunca me aconteceu, complicadíssimo de resolver, mas é Deus aí querendo dar aquela testada, ver o que a gente aprendeu, né, em todo esse tempo, exercitar a fé, exercitar mais a oração, o jejum. E bora lá, se tu tiver experiência, conta pra nós aí durante a semana, através do YouTube ou do nosso WhatsApp. Era 519-8049-8402. A gente vai finalizando por aqui. Agradeço aos meus colegas. Tchau, Vitória. Boa noite a todos. Interessante isso que a gente viu hoje, né? Os nossos erros, eles estão lá no início, que é a base de tudo, que é amor a Deus, compreender o amor de Deus pela minha própria vida. Que a gente, quando erra um pouquinho, né, se a gente for olhar lá numa curva, sair um pouquinho pro lado, no final a gente está bem distante. Então é bom retomar a questão da consagração, o amor de Deus por nós e entender o que é dar amor para Deus também. Boa, tchau, Bruno. Tchau, Nicolas. Quero também deixar uma dica. Ouvimos um pouquinho sobre alimentação espiritual, sobre a mesa. Deixar uma dica, TV por assinatura. Se você é assinante, acesse, use, né, usufrua. É uma bela forma de você se aproximar de Deus. Você que não é um assinante, assine, com certeza vale muito a pena, tu vai gostar muito, vai te fazer muito bem para o teu crescimento espiritual. E quero te chamar uma dica de vídeo, se você quiser assistir aí, Obediência Gera Sucesso, que fala sobre humildade. Então lembrei desse vídeo durante o programa aqui, então acesse Obediência Gera Sucesso. Tchau, Nicolas. Aí, valeu. Tchau, Luciano, obrigado pela participação aí também. Tchau, Nicolas, obrigado novamente por estar participando com vocês aí, que Deus abençoe e a rádio continua aí na semana, né, com muita coisa boa. Bora lá, amanhã às 22 a gente aguarda vocês, vamos ter entrevista aqui no Espaço Aberto, hein, com direito a vídeos exclusivos, amanhã a gente revela para vocês, fique de olho no nosso Instagram e Facebook. Valeu, Josué. É isso aí, agradeço pela participação de todos, pelos comentários, que Deus abençoe e até amanhã com o Espaço Aberto. Aí, tchau, Esther. Tchau, gente, obrigado pela participação. Lembrando que no Insta do Estúdio Menorá a gente posta cortes da nossa programação, né? E amanhã tem um spoiler mais cedo para quem segue lá no Insta. Então vem conhecer o nosso investidor. Exato, vídeos exclusivos gravados aqui pelo Estúdio Menorá e equipe. O pessoal tá gostando aí das novidades. E vamos lá, vai melhorar. Ainda mais quando você nos ajuda aí compartilhando e curtindo, né? Até amanhã às 22. Grande abraço a todos. Valeu! Rádio e TV Menorá apresentou Estúdio Menorá. Concedeu dons aos homens.